Bom, pessoal, vocês devem estar acompanhando aí que o pau tá quebrando na Bolívia, né? Mas assim, o negócio tá realmente muito feio. Protesto direto, com muita violência, com cidade sitiada, estrada bloqueada, exército na rua. E não tem um motivo único, isolado, para explicar o que está acontecendo. É uma combinação de crise econômica, inflação, aumento do custo de vida, falta remédio, falta comida, tem conflito agrário envolvido, um conflito histórico, tem escassez de combustível, desgaste político, frustração. Então, é, é é uma série, né? É multifatorial. Mas, principalmente, é uma crise de legitimidade do projeto político que assumiu o país depois da derrota do MAS, né, que é essa sigla MAS, que significa Movimento ao Socialismo, o partido do Evo Morales. O meu objetivo aqui não é narrar os fatos. Vocês podem depois entrar na internet, pesquisar, ler, tudo quanto é site de notícia está falando sobre isso. O meu objetivo é explicar que o que está acontecendo na Bolívia não pode ser lido como um episódio isolado de instabilidade política. Esse é um resultado de uma história muito mais longa, muito mais pesada, que envolve colonialismo, latifúndio, neoliberalismo, que envolve intervencionismo, para variar, o intervencionismo dos Estados Unidos e principalmente os limites concretos que qualquer projeto de reforma enfrenta quando não supera o modo de produção capitalista, que aconteceu, por exemplo, na Venezuela. Mas vamos falar aqui sobre a Bolívia, né? Que desde a colonização espanhola, o continente como um todo foi organizado em torno de uma estrutura fundiária profundamente desigual. Vocês sabem, o Brasil faz parte disso. Então, enormes extensões de terra ficaram concentradas nas mãos da elite branca minoritária, enquanto os povos indígenas, que constituem a maioria da população na Bolívia, por exemplo, foram expropriados desses territórios, foram reduzidos à condição de mão de obra servil. E esse não é um dado histórico passado. Essa estrutura ela persiste com algumas atualizações. Nas décadas de 1980, 1990, está falando aí do neoliberalismo, a Bolívia foi um dos laboratórios mais radicais desse modelo neoliberal na América Latina. Isso quer dizer privatização das empresas, né, abertura irrestrita ao capital estrangeiro, corte dos subsídios ao combustível, aos alimentos, flexibilização do mercado de trabalho, endividamento externo, como mecanismo de subordinação das políticas nacionais às agências dos credores internacionais. Então, na prática, isso significou, por exemplo, que o gás boliviano foi entregue às multinacionais por contratos escandalosamente favoráveis ao capital estrangeiro, que o Estado encolheu enquanto a pobreza crescia e que os custos do ajuste recaíram sempre sobre os mesmos, quais sejam os trabalhadores, camponeses e povos indígenas. Então foi essa experiência concreta desse modelo, essa experiência de fome, de desemprego, de expropriação, que gerou as grandes mobilizações do início dos anos 2000. E foi por isso que quando o Rodrigo Paz, atual presidente da Bolívia, ele aumenta o combustível logo no início do mandato, né? E quando ele assina uma lei fundiária com empresários do agronegócio e reabre o país para os Estados Unidos, as organizações que estão nas ruas, elas não estão reagindo a uma novidade, elas estão reconhecendo um padrão que a memória histórica boliviana registrou, né, com uma certa intensidade, com precisão. Isso que explica o que está acontecendo agora, de certa forma. Quem está na rua não está apenas protestando contra um governo que não gostou, né? Está defendendo, na verdade, uma concepção de país que levou décadas para ser construído e que essa concepção está sendo desmontada. E quando eu falo décadas, é porque a gente precisa levar em consideração que lá em e isso vai nos ajudar a entender o atual momento da Bolívia de protesto. A gente precisa entender que lá no início dos anos 2000, em 2005, foi eleito o Evo Morales. Ele chega ao poder, certo? Depois de uma série de insurgências e tudo mais.
E ele consegue reduzir a pobreza do país de forma significativa. Ele vai diminuir a desigualdade, ele vai refundar o país como um Estado plurinacional, reconhecendo formalmente os direitos dos povos originários, vai nacionalizar os recursos de gás, revertendo as privatizações neoliberais das décadas anteriores, como eu comentei. Então, para quem vive na Bolívia de antes, quem viveu na Bolívia de antes, quando os indígenas eles não podiam nem entrar em determinados lugares, em determinados espaços, o período do Evo Morales ele foi uma ruptura histórica importante. Só que esse governo ele não conseguiu ir além disso. Como eu falei, toquei aqui na questão da Venezuela, né? A riqueza distribuída vinha do gás e o gás era vendido bruto para o exterior, mantendo a Bolívia sempre numa posição muito limitada. Então, um país que exporta matéria-prima barata, e importa manufatura cara e vai transferindo permanentemente valor para os centros do sistema capitalista, igual o Brasil, né? Um país agroexportador. E essa conta, né, é a mesma conta que vai definir o lugar da América Latina no capitalismo global. Todas as teses sobre capitalismo dependente latino-americano, desde a colonização, só o que muda é quem extrai e para quem vai o excedente, mas não muda a lógica dessa extração. Então, quando os campos de gás eles começaram a se esgotar e as reservas internacionais começaram a despencar, saíram de 15 bilhões de dólares no auge para menos de 2 bilhões, toda essa arquitetura de bem-estar social que foi construída pelo Evo Morales durante 20 anos, isso começa a perder base material. Então, esse foi um dos pontos, né? Há também uma contradição que qualquer projeto redistributivo dentro do capitalismo ele eventualmente enfrenta. Porque você distribui a renda, você cria oportunidade. O governo do Evo Morales ele conseguiu criar uma classe média indígena e popular que não existia. Mas essa classe média vive com medo de perder isso. Toda a classe média vive com medo da perda, né? E começa a se comportar politicamente de forma mais conservadora, mais orientada para a proteção individual do que para as transformações coletivas. Os próprios movimentos sociais que haviam criado uma base ali, um fundamento, foram sendo progressivamente integrados ao aparato do Estado, foram perdendo autonomia, foram perdendo força de pressão. E o partido que havia nascido como um instrumento dos movimentos populares legítimos, ele foi se tornando um fim em si mesmo, né, com as suas próprias disputas internas, com a sua própria corrupção. E quando a crise chega, o partido ele acaba implodindo por dentro, né, uma guerra interna, e entrega o poder para a direita com menos de 4% dos votos, que foi o que aconteceu nas últimas eleições. Né? O Evo Morales não pôde participar, foi impedido pelo tribunal, mas o partido dele foi, assim, escorraçado, né? Então, o partido, no final das contas, ele acabou levando a ascensão do atual presidente da Bolívia. E quando a gente vê, não é só na Bolívia, né? A ascensão do Paz na Bolívia, do Milei na Argentina, do Bolsonaro no Brasil, tudo isso é um produto muito previsível de um ciclo que vai se repetir. Ou seja, a esquerda chega ao poder, produz melhorias reais, mas não transforma as estruturas que organizam a produção e a propriedade. Não supera o capitalismo, não supera o latifúndio, a dependência externa, a concentração financeira, o controle dos meios de produção. E quando a crise econômica chega, a população que havia melhorado de vida sente que está perdendo aquilo que ganhou. E essa população frustrada é o quê? É o principal combustível da direita. A direita sabe inflamar melhor do que ninguém as massas frustradas, decepcionadas. A direita não vence com um projeto alternativo convincente, né? Ela vence com o ressentimento que a esquerda ajudou a produzir ao prometer mais do que pôde entregar. Então, agora você pode tá se questionando, pô, Hugo, beleza, então, se a população não votou no partido do Evo Morales, né, se eles elegeram o presidente atual, que inicialmente se colocou como centro e agora abertamente de direita, quem é que está por trás desses protestos? Quem é que está insatisfeito? E aí entram algumas figuras históricas da Bolívia, a Central Obreira Boliviana, os sindicatos camponeses, as organizações indígenas. Essas estruturas, elas têm uma dinâmica própria, elas não dependem de nenhuma liderança individual para existir ou para agir.
E entre elas há um ator específico que simboliza com particular força a profundidade histórica desse conflito, que são os Ponchos Vermelhos. São milícias indígenas e camponesas organizadas desde os anos 50, desde 1950, na Bolívia para defender os territórios ancestrais dos povos originários. Então, esse cerco que a gente tem visto em La Paz, né, que paralisa aí a capital, não é uma tática inventada agora, é a mesma estratégia nas grandes mobilizações do início dos anos 2000, que levaram o Evo Morales ao poder e que derrubaram o presidente, e que também foram usadas durante rebeliões indígenas do período colonial. Mas assim, beleza, você já entendeu, né, o que está acontecendo, como é que esse governo chegou no poder, como é que Evo Morales saiu do poder, como as massas estão se sentindo. Mas existem outras dimensões que a gente precisa levar em consideração na análise do que está acontecendo na Bolívia. A gente já viu aqui a questão dos baixos salários, da gasolina, essa questão aqui das gasolinas de má qualidade, né? Quebraram acho que mais de 10 mil carros a gasolina de má qualidade, e o governo não se predispôs a consertar esse problema. Mas tem um outro ponto aqui que diz respeito à geopolítica, à intervenção externa, que é o seguinte: a Bolívia, ela não é só esse país que está em uma crise política, ela é a maior reserva de lítio do planeta. E o lítio é o mineral que está no centro da chamada transição, né, energética global. É o componente essencial das baterias que a gente usa, que movem os carros elétricos, né, que armazenam energia solar, eólica, que alimentam os dispositivos de bilhões de pessoas ao redor do mundo. Então, quem controlar o lítio e o lítio boliviano vai ter uma posição estratégica central na economia do século XXI. E esse dado transforma a Bolívia num tabuleiro geopolítico de primeira ordem, né? Colocando o conflito atual que a gente está vendo numa dimensão que vai muito além do Rodrigo Paz ou do Evo Morales e dos próprios manifestantes. Durante o governo do MAS, né, do Movimento ao Socialismo, a China ela investiu mais de US$ 1 bilhão na industrialização do lítio boliviano. Foi a China que assegurou vários contratos de exploração com a Bolívia ao longo, né, dos últimos anos. E a lógica era muito clara: a Bolívia vai ganhar soberania sobre a industrialização do recurso, em vez de simplesmente exportar o mineral bruto, como sempre fez com o gás, e a China garantiria acesso privilegiado, seu acesso privilegiado a um insumo estratégico para sua própria indústria de tecnologia. Quando o Paz chega na presidência com uma agenda de abertura ao capital privado, de reaproximação com Washington, o temor, né, da diplomacia chinesa é que esses contratos sejam revistos, que o mercado seja aberto, né, a concorrentes ocidentais, seja monopolizado. A grande tendência do capitalismo a gente sabe qual é. Então, por isso o apoio dos Estados Unidos ao governo Paz, e já estão rolando algumas notícias de infiltrados, espiões, sabotadores, né, participando aí desses movimentos. Isso não, esse apoio dos Estados Unidos não pode ser lido como uma opção diplomática convencional. Nunca é, né? Os Estados Unidos nunca tá de bobeira, vamos colocar assim. Isso é parte de uma estratégia que domina a transição, que tenta definir quem vai dominar a transição energética. E os bolivianos que estão na rua, eles invariavelmente se tornam parte desse tabuleiro. Esse tabuleiro onde grandes potências pretendem gerenciar as massas segundo seus próprios interesses. E as massas estão aí provando, os trabalhadores, os povos originários, os camponeses, que eles têm autonomia suficiente para decidir os rumos do país. Esse que eu acho que é o mais importante. Beleza, pessoal? Não vou me estender muito. Se vocês gostaram, deixa o like, comenta, ativa o sininho, se inscreve, todas essas coisas aí do YouTube. Tira uma foto, me marca lá nos stories para ajudar a divulgar meu canal, porque eu ainda tenho 1.000 inscritos. Estou começando agora e vocês vão me ajudar nessa, beleza? Depois eu volto com mais.